Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O nosso tema hoje é gravidez e espiritualidade. Aí todo mundo vai ficar curioso, né? Já estou vendo, porque, puxa, gravidez e espiritualidade. Eu vou dizer porque todo mundo vai ficar curioso, porque todos nós nascemos de gravidez, não tem jeito. Eu não conheço, quer dizer, não conhecia até agora ninguém nesse planeta, a não ser aquela não tinha uma ovelha, Dolly, não era? Que nasceu de clonagem e depois uma. Mas eu não conheço nenhum ser humano que não nasceu de gravidez. Então, você respeite o que eu vou falar, porque gravidez foi o primeiro passo da nossa vida, né? Então, é isso aí. Mas tem a vivência, espiritualidade e evolução, que você precisa participar desse trabalho. É um trabalho que vai ser realizado em São Damião. Você vai fazer uma imersão no conhecimento espiritual, com muitas práticas, em meio à natureza, né? E eu acho que isso vai ser muito bacana, né? Eu acho bacana a gente ficar imerso nas energias imanentes, né? Porque se você chega nos grandes centros, nós já acabamos com tudo, né? O ar não é uma coisa legal, né? Existe um contexto ali de imersão emocional supercarga, né? Aí a gente precisa se retirar um pouco, ver um rio, ver um lago, ver um céu mais claro, ver as árvores, ver o vento. Você vai falar, mas não dá para ver o vento. Pelo amor de Deus, olha ele tocando numa árvore e curvando a árvore que você já está vendo o vento, né? O vento é uma coisa maravilhosa. Então, venha fazer essa vivência, espiritualidade e evolução comigo e com uma equipe maravilhosa do SEC. São todas pessoas que estão trabalhando bravamente, né, no sentido de sermos melhores. Essa é a ideia. Então, nós pegamos o nosso egão, que foi mal configurado desde o começo da nossa vida. Foi mal configurado porque a gente aprendeu assim, os nossos pais aprenderam errado, os nossos avós, bisavós, e por aí você vai até alguns séculos, alguns milhares de séculos atrás, e aí a gente está tentando agora rever a nós mesmos para a gente fazer um mundo melhor, né? Eu creio que a grande ideia da nossa vida é que a gente consiga ser muito feliz, tenha o conforto necessário e consiga proporcionar para todos aqueles que estão à nossa volta as melhores coisas, porque quando a gente é melhor, é isso que a gente proporciona aos nossos semelhantes. Acho que eu falei mais ou menos agora, né? Então, terapia, venha fazer terapia com a gente no Centro de Estudos da Consciência, com psicóloga e psicanalista, né? Nós temos um trabalho muito bom, onde você pode fazer psicodiagnóstico, pode fazer uma avaliação vocacional, o atendimento individual, família, casal, criança, pessoas com múltiplas deficiências. Você vai lá, a gente vai lá te atender com o máximo carinho, né? Para que a gente se livre desses contextos emocionais que atrapalham tanto a nossa vida, né? Então, mas vamos lá, gravidez e espiritualidade. Eu acho que eu vou fazer esse percurso de gravidez e espiritualidade para a gente entender melhor, desde antes de nascer, como é que é essa história, né? Bom, como é que eu vejo? Primeiro, que nós sempre nascemos num grupo de pessoas, num núcleo base, que é a família, que é muito parecido com a gente. Para a gente, depois que nasceu, falar, não, mas meu pai era muito ruim, meu pai era uma tranqueira, minha mãe é uma tranqueira. Não, você nasce num grupo porque você também é uma tranqueirinha, né, de carteirinha, cadastrado e tudo mais. Pode ser que você melhore depois, mas a gente nasce num ambiente que é muito parecido com a gente. E depois, no percurso que a gente vai fazendo, nós podemos sair desse grupo, né, desse grupo familiar, desse grupo de acertos, mas porque a gente vai assimilando várias coisas, vai buscando, nós vamos nos modificando, e aí realmente você pode até sair desse grupo, né, familiar. Sair do grupo familiar, eu não estou dizendo que é para você abandonar a sua família, é simplesmente para você sair desse padrão de energia, porque a nossa família e todos aqueles que estão neste mundo têm que ser amados. Isso é uma coisa que nós temos que aprender a fazer, né? Bom, então vamos lá. Você nasceria nesse grupo. Mas como é que acontece isso? Eu já falei isso em outras situações, eu vou repetir aqui porque eu acho que é importante para a gente entender que a mãe, ela é na verdade o receptáculo, né? Ela é a forma que vai moldar cada um de nós.
Então, nós não temos tecnologia para criar um útero e fazer nesse momento. Pode ser que daqui a uma semana alguém invente aí um útero e fala, já descobri como é que a gente vai gerar uma criança aqui no útero artificial. Mas a mãe, ela tem todo um composto energético, né, não é só a parte física, mas é um duplo etérico, onde o nosso corpo físico, quando você é um bebê ainda, né, um feto, o que acontece? A configuração desse feto é feita dentro de uma estrutura energética chamada duplo etérico. Ele te envolve totalmente. E você vai crescendo e ele vai crescendo junto com você, alimentado por todas as energias que a tua mãe capta, né? E que vai estar do lado. Você fala, e onde é que vai estar o espírito se eu sou o duplo etérico? Você vai estar bem perto da sua mãe, ligado por essa energia de duplo etérico. Aí você vai fazendo todos os movimentos com a sua mãe. Por uma questão de identificação energética e porque você escolheu esse nascimento, as tuas energias se unem com você mesmo dentro do útero. Por isso que muita gente fala que tem uma percepção, fala, nossa, mas eu lembro do meu pai e eu lembro antes de eu ter nascido. Parece que eu lembro disso. Claro, você vai estar do lado da tua mãe, andando para baixo e para cima e participando, né, da vida ativa do casal, né? Então, ou só da mãe, não importa, né? Mas o que acontece é que até o terceiro mês, onde essa conexão se fortifica, você pode sair. Então o aborto vira espontâneo, tá certo? Aborto espontâneo significa que você fala, não vou nascer aí não vai dar, né? É isso. Mas a tua mãe, agora vem a parte complicada, e eu vou até já de início pedir perdão para todos aqueles que não aceitam essa ideia. Isso é resultado de estudos e de muitos anos de estudos, né? Mas eu sempre digo que eu posso estar errado, por isso que eu tenho que pedir desculpa, porque de repente me provam que realmente o que eu falei não tem sentido. Mas a mãe também vai poder abortar. Ela pode desistir de ter a criança por algum motivo, ou porque ela está doente, ou porque ela está num relacionamento afetivo muito ingrato, muito infeliz, ou porque a condição financeira dela não está permitindo nem que ela sobreviva, e de repente ela de algum jeito aborta a criança. O que eu quero dizer com isso é que nós não podemos julgar as pessoas, nem o espírito que resolve desistir e se tornar um aborto espontâneo, e nem a mãe que abortou por não ter a condição de dar continuidade àquela vida. Eu penso que aí é uma coisa muito ética, né, que a gente tem que, puxa, mas então está tudo errado. Não, nós temos que abrir a nossa mente para enxergar que cada um que está nesse mundo tem um caminho, né, e todos têm que ser respeitados. Nós não podemos maltratar uma mulher porque simplesmente ela não pode ter um filho, ou porque houve um aborto, porque muitas mulheres têm um aborto espontâneo e entram num luto interminável, né? Eu sei de pessoas que até numa tentativa de terem uma criança, né, vão lá e fazem uma inseminação artificial e aí não dá certo, e aí ela considera que ela é culpada de ter perdido, né, o filho ou alguma coisa assim. E não funciona assim, né? Eu acho que muita coisa a gente tem que rever. E eu não estou dizendo que a gente tem que rever negativamente, não. Nós temos que rever baseado nas coisas do equilíbrio universal, né? Senão a gente começa a criar muita regra e aí isso vai desorganizar o nosso caminho e a nossa evolução. Nós temos que respeitar as pessoas. Eu vejo assim, olha, cada um tem que fazer um percurso de crescimento. Esse percurso pode ser mais tranquilo, mais feliz ou mais infeliz. Depende daquilo que você escolhe. Então, se você escolher fazer um caminho que é o caminho dos teus desejos, das tuas autocorrupções, autoenganos, ilusões, com certeza você vai sofrer, os teus conflitos vão aparecer, né? A gente começa a fazer coisa que não tem, que nem dá atenção na vida, né? Mas se você começar a fazer as coisas por um caminho muito mais sadio, muito mais equilibrado, óbvio que a tua vida vai fluir. Mas para isso a gente precisa acrescentar inúmeras moedas de luz no nosso percurso, no nosso caminho, né? Então, isso é o óbvio, né? Então, a gravidez de uma mulher é uma coisa bem necessária para que a gente possa existir aqui, né? Não dá para a gente ficar inventando história, né?
O ser humano é pródigo, né? Vamos clonar, vamos fazer não sei o quê, vamos... Tá tudo bem, nós temos que evoluir. E eu acho que a tecnologia um dia vai chegar num ponto que talvez a gente consiga realmente constituir um ser vivo e pronto, acabou. Você vai falar, nossa, nós estamos criando aí um exército. Se você falar que está criando um exército, eu vou ficar muito chateado. Eu acho que essa é a chance que eu tenho que dizer, de dizer isso, né? Cria pessoas para fazer o bem, cria, sabe, condições de felicidade, pega esse dinheiro que a gente ganha e gasta em armamento, e, sabe, está cheio de gente numa condição tão miserável, né? E a gente, né, nem respeita. Não, vê aqueles médicos sem fronteira, o cara vai lá, vive numa condição terrível. Aí você fala, mas ele é médico. Isso não é assim não, ele é um ser humano que está lá se predispondo para ajudar as pessoas, né? E a gente está fazendo o que aqui? Cortando árvore, matando pessoas, envenenando o outro, dizendo que aquele não... que é isso, né? Então, a gravidez eu já considero que, pelo amor de Deus, é o fim do mundo, né? Sabe o que eu penso? O dia que você nascer, tem que ser uma graça para você, porque é uma oportunidade. Eu tive a felicidade de ter uma mãe que ela... de verdade, foi o grande prêmio de muitas reencarnações. Porque ela lutou com muita coisa, veio de uma condição muito simples, mas ela se esforçou, trabalhava muito, ela me deu muitos exemplos. Entendeu? Então, o meu pai era uma pessoa que era professor de português, ele tinha centenas de livros. Ele lia tudo, ele ficava corrigindo o Rui Barbosa, imagina. Não, agora eu vou ler o Rui Barbosa, a réplica, a tréplica e por aí afora. E daí eu falava, nossa, o meu pai ele não vai parar, né? Ele quer achar um erro em algum lugar, porque é o que ele fazia. Ele gostava de gramática, falava francês, inglês, espanhol, né? Hebraico. Então o negócio dele realmente era línguas e letras, né? E o português ele estudou bravamente, né? Mas aí... a minha mãe, sabe o que ela fazia? De noite, ela trabalhava o dia inteiro, aí ela sentava na poltrona e lia os livros que o meu pai lia. E eu ficava olhando aquilo. Eu falava, mãe, a senhora está lendo o mesmo livro que o pai? Aí um dia ela falou para mim, meu filho, eu tenho que ter o que conversar com ele. Eu falei, nossa mãe, agora a senhora falou uma coisa que eu não entendo direito. Ela falou, um dia você vai entender. O seu pai é meu companheiro, ele é muito importante para mim. Ele não é só necessário, mas ele é importante. Então, agora quando ele quer conversar com alguém, ele conversa comigo. Ele pode conversar com quem ele quiser. Mas, quando ele tocar em um assunto, eu sei conversar com ele. E eu falo, nossa mãe, isso aí é uma coisa séria. E ela era muito engraçada, porque ela tinha um bom humor. O tempo todo ela tinha um bom humor, né? Eu lembro até de uma cena que eu era garotinho, eu tinha uma vela acesa, né? E... aí eu queria enfiar o dedo na chama da vela. E ela olhou para mim e falou, não faz isso que você vai queimar o dedo e depois você vai chorar. E eu fiquei olhando para a vela. E aí, ela falou, não, você não faz isso. Se você fizer isso, como eu já te avisei, eu nem quero saber de você. Não adianta vir chorar e falar à mamãe porque não tem conversa. Eu, garotinho, devia ter uns 3 anos de idade, 3 anos e meio, ali sentado, eu falei, que é isso, né? Cabeça de... fui lá e enfiei o dedo na vela. Queimei o dedo, comecei um berreiro interminável. A minha mãe nem olhou para mim. Eu falei, queimei o dedo, não sei o que. Ela falou, eu te avisei. Isso aí foi ótimo, porque as pessoas, elas querem a atenção do outro, elas têm as carências, né? Aí, olha só, você nasce, tem uma hora oportunidade da sua vida, a sua mãe fica grávida. Você sabe o que é ficar grávida? Nenhum homem nessa vida, por não lembrar das vidas anteriores, sabe o que é ficar grávida. Você fica ali 8, 9 meses, né? E de repente, não pensa que é muito fácil para uma mulher isso. Nesse momento, ela precisa de carinho, de afeto. Né? Nós não podemos... A gente, assim, você tem uma esposa e ela tem que ter o valor dela para a gente. Temos que tratá-la com todo respeito. Você está fazendo um caminho com uma pessoa que você escolheu como companheira. E ela está grávida nesse momento. Ela não está grávida por obra do Espírito Santo, com todo o respeito que eu possa ter, né? Mas está grávida porque o marido estava com ela, é óbvio. E esse marido tem que respeitá-la.
Respeitá-la, vou dizer por quê. No momento em que você casa, você tem a tua turma espiritual, que são todos os teus parentes, e ela também tem todos os parentes espirituais. Você vai falar, como é isso? Tem o pai e a mãe, que são o corpo físico, mas tem todos aqueles falecidos que estão do lado de cada um. Na hora do nascimento, alguém vai ter que nascer de um lado ou de outro, concorda? Não é assim, você sai por aí no mundo espiritual caçando alguém para nascer. É a fila da turma familiar, daquele grupo, né? Aquele grupo que está ali, que é um grupo karma, um grupo energético, né? Nós podemos chamar de qualquer jeito. Mas aí vem um e nasce. Tanto que a criança nasce com as características do pai ou da mãe. Você vai ter 2 filhos e de repente um nasce com a característica da mãe e o outro nasce com a característica do pai. Aí você fala, nossa, como é que pode ser isso? A minha filha tem a minha característica. O pai diz, né? E a mãe fala, e o meu filho tem a minha característica. Sim, são espíritos apenas. Isso é resultado de gravidez, gente. É o mundo espiritual o tempo todo na sua maior atividade e nós, de verdade, aqui sem entender nada, ficamos fazendo todo tipo de baboseira, né? A gente bate palma para algumas coisas e dá vaias para outras, né? Mas eu penso que esse momento de nascimento, esse momento em que a mulher cede o espaço, né, dela para uma criança, porque ela está dividindo o espaço com uma criança, ela tem que ser muito respeitada, né? Nós temos que conseguir enxergar isso. E não ficar com raiva da mulher, né, porque isso aí eu já ouvi, né? O marido fica com raiva da mulher. Quantos de nós não cometeram esse erro? Eu não gosto nem de pensar na quantidade de erros que eu já cometi. Por isso eu trabalho tanto para fazer as coisas certas. Porque a gente vai fazendo percurso nessas vidas e muitas vezes envolvido por tudo que é social, pelo que os outros fazem, pelo comportamento da quantidade de pessoas que a gente está imerso, a gente acaba seguindo outro caminho. E para que a gente tome um caminho que seja um caminho individual de crescimento, nós precisamos ter muita força. Então, eu penso que nós devemos nos investir nisso, né? Porque ficar andando, em grupo, né, e para qualquer lado, porque você não tem o teu lado, não é uma boa ideia, né? Eu acho que é uma boa ideia a gente entender os fatores do nosso nascimento. Por que você nasceu? Você veio para cá de graça? Não tem nenhum caminho? Claro que tem. Nós ficamos quicando aqui na Terra, né? É mais ou menos assim. Você é um espírito, né? E a nossa origem de lá para cá, e você vem quicando dentro dos corpos físicos, né? Aí você nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, né? E quanto você acrescenta de conhecimento? Não, a gente evolui automaticamente. Então, se você tiver essa ideia que a reencarnação é para evoluir, é melhor você acrescentar mais um item aí. A reencarnação só é para evoluir se você fizer algum esforço. Não acontece nada se você for a mesma coisa. Se você não entender todo o processo desse longo caminho que nós fazemos. É importante isso. É só isso que é. Gravidez é uma coisa importante. Tem que ser respeitada. E a história de uma gravidez completa é uma coisa que a gente precisa aprender, porque senão a gente toma decisões, faz julgamentos muito errados com relação a essa situação. Todo o pessoal que está à minha volta, ou todo o pessoal no qual eu estou imerso, são pessoas maravilhosas e que se esforçam muito, e vocês nem imaginam o quanto, para produzir coisas para todos nós. Eles produzem coisas entre eles mesmos, produzem coisas para as pessoas que estão fora com a maior boa vontade, porque esse é o sentido de tudo que a gente faz no Centro de Estudos da Consciência. Eu sempre pensei uma coisa, essa história de, não, mas você é isso, é aquilo. Não, você só faz parte de um grupo de pessoas e ninguém cresce se não tiver o coração aberto para que todas as pessoas recebam os méritos de tudo que elas estão fazendo, né? A gente quer receber o mérito sozinho, não funciona assim não. Isso é um caminho, né? E eu já falei uma vez, qualquer dia desse eu vou ser um quadro redondo pendurado em algum lugar, a pessoa fala, esse daí era Moisés. Já era, já acabou, né? Aí, quem sabe, eu vou ter um outro nascimento, vou participar do que eu estou falando aqui, gravidez e espiritualidade, sem poder nem falar nada para ninguém, que é pior de tudo, né? Mas olha, venha fazer terapia com a gente no 5904-2116,
programa de TV em Santos, na NET, Canal 11, todo sábado às 10h30 da manhã. Você não deve perder, né? E aí você pode conhecer os nossos materiais de estudos também, né? Nossos materiais de estudos você adquire na nossa loja virtual. Você pode recebê-los em casa ou baixá-los, né? Baixá-los pelo computador, tranquilo. Você pode comprar por boleto bancário, cartão de crédito, transferência e outras opções. Você fica à vontade. E aí você vai adquirir os nossos CDs, né, que você vai aprender muita coisa bacana, e são mais de 100 títulos, né? E eu estou fazendo mais, então você vai ter muito material sobre comportamento humano, né? Comportamento humano que eu digo você vai ver coisas sobre depressão, sobre transtorno obsessivo compulsivo, olha, tudo que você imaginar, né, de comportamento que o ser humano pode ter, você vai encontrar lá. E coisas da espiritualidade, sobre chakras, projeção astral e por aí afora, né? Então é só comprar o CD e desfrutar desse trabalho que a gente está fazendo e participar de tudo que a gente está fazendo também, né? Nós temos que somar mais um aqui sempre, né? Tem os livros também que você pode comprar, e eu recomendaria que você comprasse O Que Eu Contaria Se Fosse Francisco de Assis. Eu acredito que você vai gostar, né? É isso aí. Você pode entrar no YouTube também. No YouTube você vai ver trechos de cursos, palestras e programas de TV, e eu tenho mini cursos que eu coloquei lá, que é sobre imposição de mãos, sobre chakras, reencarnação. Você vai gostar. Procura os mini cursos no YouTube e você vai fazer um trabalho maravilhoso, tá? Também agora tem um detalhe, hein? Você entra no nosso blog foradocorpo.com, porque eu estou fazendo o programa, estou falando a beça, e de repente você fala, mas eu queria fazer uma pergunta. Entra no blog foradocorpo.com e põe a sua pergunta. Se já tiver a sua pergunta lá, a gente vai juntar e vai responder para bastante gente, porque tem muito mais, deve ter umas 1.500 perguntas ou mais, né, no nosso blog. E semanalmente eu vou respondendo. Então a gente vai juntando, né, e vai respondendo as perguntas, porque é bem importante essa relação que a gente faz. E eu vou só falar mais uma coisa, imposição de mãos. Venha participar do nosso trabalho de imposição de mãos. Nós temos um trabalho que chama Tarefa Assistencial Diária, que quando a gente faz a nossa estatística, a gente fica muito feliz, porque pessoas do mundo inteiro participam. E você pode participar. Entra no nosso site, se inscreve, ou para doar energia, ou para receber energia. Tem alguém doente? Escreve lá. Vai ser muito legal. Vai ser uma coisa maravilhosa para todos nós. Então, se você quiser participar presencialmente, você vem no SEC São Paulo, no SEC Jundiaí, no SEC Uberaba. O pessoal trabalha de tudo quanto é lado. Imposição de mãos é a gente materializar aquilo que a gente aprende espiritualmente. Tá ok? Nosso site www.centrodeestudos.org, nosso blog foradocorpo.com para você fazer as perguntas. A nossa vivência, espiritualidade e evolução. Eu estou esperando você lá em São Damião. Não fica pensando que eu não vou estar esperando, não. Você vai falar, mas você nem está me vendo, eu estou te vendo sim. Então você vai lá, tá? E vai ser muito feliz para nós receber você naquele lugar maravilhoso, energia imanente e com o coração aberto para que a gente faça um mundo melhor, tá certo? Eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo hoje, e a gente vai se encontrar no próximo programa. Obrigado.